Olá, aqui é o Fernando. Bem-vindos ao canal Diplomata de Cristo. Neste vídeo, você irá aprender como vencer a carne. Este é um tema importantíssimo e muito atual para todos nós. É necessário entendermos a relevância desse tema, já que se não estamos diariamente vencendo os desejos carnais, logo, nos tornamos escravos deles. E essa é uma área em que não podemos vacilar, pois o sofrimento é grande, não só neste momento da vida, mas também na vida vindoura. Quando falo em vida vindoura, refiro-me à vida eterna. Para vencer a carne, você precisa entender Romanos 12:2, que nos fala sobre sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Antes de mergulharmos mais fundo em Romanos 12:2, precisamos compreender algumas coisas. Talvez você esteja se perguntando, mas Fernando, o que é a carne? A carne é o seu corpo, a sua natureza humana que precisa ser vencida, pois é uma natureza pecaminosa. A carne busca a sua própria vontade, os desejos que satisfaz a si mesma, e ela vive em guerra constante contra o espírito. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o espírito quer, e o espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade para pôr em prática o que intentam fazer. Para você entender melhor, vou dar alguns exemplos das manifestações, vontades, desejos e pecados carnais. Posso citar como exemplo a soberba, a avareza, lascívia, ira, glutonaria, inveja e a preguiça. São exemplos cabíveis que se encaixam perfeitamente nas manifestações carnais do dia a dia da humanidade e são os pecados que nos afastam de Deus. Todo pecado que o ser humano comete acaba separando o homem de Deus, e não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Isaías 5:9-2 diz: O problema são os seus pecados, por causa deles, vocês estão separados de Deus. A boa notícia é que Deus te ama e deseja te ajudar a vencer esses pecados. Fique até o final deste vídeo que você irá aprender como vencer diariamente a sua carne. Mas antes, meu irmão, eu preciso te alertar das consequências terríveis de viver segundo as obras da carne. Vamos ler alguns versículos. Gálatas 5, dos versículos 19 ao 21, diz: É muito claro o que a natureza humana pecadora produz: imoralidade sexual, indecência, sensualidade, idolatria, feitiçaria, inimizade, rivalidade, ciúme, raiva, ambição egoísta, discórdia, divisões, inveja, embriaguez, farras e outras coisas semelhantes. Primeiro, vemos o apóstolo Paulo nestes versículos reforçando alguns exemplos das obras da carne. Agora, acompanhe comigo o final do versículo. Como eu já lhes avisei antes, volto a dizer: ninguém que se comporta dessa maneira herdará o reino de Deus. No final deste versículo podemos ver as consequências que a pessoa terá se não se arrepender de seus pecados e mudar de vida. Não terá o reino de Deus, ou seja, perderá a sua salvação. Viver fazendo a vontade e os desejos da carne te fará viver eternamente sem Deus, completamente separado dele. E pior, se não nos arrependermos e mudarmos de rota, como a palavra de Deus nos orienta. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 28, 13 e 14. Quem sempre se recusa a aceitar a repreensão será destruído de repente, sem que possa se recuperar. Provérbios 29, 1. Sabemos que a vontade de Deus para nós é boa, agradável e perfeita. Romanos 12:2 nos afirma isso. E que nós, seus filhos, sejamos obedientes, tementes e santos. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Lembrem-se de que o Pai Celestial, a quem vocês oram, não mostra favorecimento. Ele o julgará de acordo com suas ações. Por isso, vivam com temor durante seu tempo como residentes na terra. 1 Pedro 1:15-17. Preciso também te passar algumas orientações e o que as Escrituras Sagradas nos dizem sobre os pecados que eu já citei no início do vídeo. Vamos ver cada orientação que a Bíblia nos dá.
e nos adverte. O primeiro pecado é a soberba ou orgulho. A soberba é um pecado citado em diversas passagens da Bíblia e é frequentemente condenado. A soberba é caracterizada pela arrogância, pela altivez e pela autoexaltação, levando a pessoa a se considerar superior aos outros e até mesmo a Deus. Um exemplo clássico de soberba na Bíblia é o caso de Lúcifer, que se rebelou contra Deus por querer ser igual a ele e acabou sendo expulso do céu. Em Isaías 14, 12 ao 15, podemos ver a queda de Lúcifer devido à sua soberba e orgulho. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o inferno, ao mais profundo do abismo. Além disso, a Bíblia nos ensina que a soberba precede a ruína e a queda. Em Provérbios 16 e 18 lemos: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Em Provérbios 16, 5 lemos também: os orgulhosos são detestáveis para o Senhor, certamente serão castigados. A soberba nos afasta de Deus, nos impede de reconhecer a nossa dependência dele e nos leva a desrespeitar o próximo. As consequências de cometer o pecado da soberba são severas. A Bíblia nos adverte que Deus se opõe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4 e 6. Aqueles que se exaltam serão humilhados, como Jesus ensinou em Lucas 14 e 11. Portanto, todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas o que a si mesmo se humilhar será exaltado. É importante que busquemos a humildade em nossas atitudes e reconheçamos que tudo o que somos e temos vem de Deus. Devemos evitar a soberba ou orgulho e cultivar a humildade, lembrando que somos todos iguais perante Deus e que Ele é quem verdadeiramente merece toda a glória e toda a honra. Agora vamos falar da avareza ou ganância. A avareza, ou ganância, é outro pecado que a Bíblia condena veementemente. A avareza é caracterizada pela busca desenfreada por riquezas e bens materiais, pelo amor ao dinheiro e pela falta de generosidade para com os outros. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da avareza e suas consequências. Um exemplo bíblico de avareza é o caso de Judas Iscariotes, que traiu Jesus por 30 moedas de prata. Em Mateus 26, 14 ao 16, vemos como a avareza levou Judas a cometer um ato traiçoeiro e desonroso. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse: que me quereis dar, e eu vo-lo entregarei? E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. A Bíblia nos ensina que a avareza é uma forma de idolatria, pois coloca o dinheiro e os bens materiais no lugar de Deus em nossas vidas. Em Colossenses 3 e 5, lemos: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, desejos maus e a avareza, que é idolatria. As consequências de cometer o pecado da avareza são graves. A Bíblia nos adverte que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6 e 10, e que aqueles que desejam ficar ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, 1 Timóteo 6 e 9. Quero abrir um parêntese aqui e reforçar que Deus não condena a riqueza, e você deve trabalhar para prosperar, e não há nenhum problema nisso, pois a prosperidade vem de Deus. O que Deus condena é a avareza, que é você amar o dinheiro. Amar o dinheiro nos afasta de Deus e nos impede de viver uma vida de generosidade e solidariedade para com o próximo. Lembre-se de uma coisa: o dinheiro é um ótimo escravo, mas é um péssimo patrão, então não seja escravo dele. Jesus nos ensinou que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, Mateus 6 e 24. E que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades, Mateus 6 e 33. Portanto, é importante que busquemos viver uma vida de contentamento e gratidão pelo que temos, evitando a avareza e praticando a generosidade e a partilha com os que estão ao nosso redor. Devemos lembrar que as riquezas deste mundo são passageiras,
mas as riquezas espirituais são eternas. Agora, vamos falar da lascívia. A lascívia é outro pecado que é condenado por Deus e que tem consequências sérias para aqueles que vivem nesse pecado. A lascívia é caracterizada pelo desejo desenfreado por prazeres sexuais, pela busca constante de satisfação carnal e pela falta de autocontrole em relação aos impulsos sexuais. Um exemplo bíblico de lascívia é o caso de Davi e Batseba, narrado em 2 Samuel 11. Davi, que era rei de Israel, viu Batseba tomando banho e cedeu à tentação da lascívia, cometendo adultério com ela. Esse pecado teve consequências devastadoras não apenas para Davi e Batseba, mas também para suas famílias e para o reino de Israel. As consequências de viver na lascívia são diversas. Além de ferir a si mesmo e aos outros, a lascívia pode levar a relacionamentos destruídos, a sentimento de culpa e vergonha, e a uma separação de Deus. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da lascívia e nos exorta a viver uma vida de pureza e santidade. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo escreve: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A lascívia é um pecado que afeta não apenas o corpo, mas também a alma e o espírito da pessoa. Além disso, a lascívia pode levar a consequências físicas, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e outros problemas de saúde. A falta de autocontrole em relação aos impulsos sexuais pode trazer sofrimento e dor para a vida da pessoa e daqueles ao seu redor. É importante lembrar que Deus nos chama a viver uma vida de pureza e santidade, guardando nosso corpo e nossa mente da impureza e da lascívia. Em 1 Tessalonicenses 4:3-5, Paulo escreve: a vontade de Deus é que vocês vivam em santidade, por isso, mantenha-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais como os gentios que não conhecem a Deus. É muito importante, meu irmão e irmã, você buscar a ajuda de Deus para vencer a lascívia e viver uma vida de pureza e santidade, honrando a Deus com nosso corpo e nossas escolhas. Através do arrependimento, da confissão e do perdão, podemos encontrar libertação da lascívia e experimentar a graça e o amor de Deus em nossas vidas. O próximo pecado é a ira ou a raiva. A ira é um pecado que a Bíblia condena e que pode ter consequências graves para aqueles que vivem assim. A ira é caracterizada pela raiva, pela falta de controle emocional e pela tendência a reagir de forma impulsiva e violenta diante de situações adversas. Um exemplo bíblico de ira é a história de Caim e Abel, narrada em Gênesis 4. Caim ficou irado com seu irmão Abel por causa da aceitação do sacrifício deste por parte de Deus, enquanto seu próprio sacrifício foi rejeitado. A ira de Caim em Gênesis 4:5 o levou a cometer o terrível pecado de matar seu irmão, trazendo consequências devastadoras não apenas para ele mesmo, mas também para sua família e para a história da humanidade. As consequências de viver na ira são diversas. Além de prejudicar os relacionamentos interpessoais, a ira pode levar a atos de violência, destruição e injustiça. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da ira e nos exorta a buscar a paz, a paciência e o perdão em nossas relações uns com os outros. Em Efésios 4:26 e 27, Paulo escreve: irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Esses versículos nos alertam para o perigo de alimentar a ira em nossos corações, pois isso pode abrir espaço para a influência maligna em nossas vidas. Além disso, a ira pode ter consequências físicas, emocionais e espirituais para aqueles que a cultivam. A raiva constante pode levar a problemas de saúde, como hipertensão, estresse e distúrbios emocionais. Além disso, a ira pode afetar nossa comunhão com Deus, impedindo-nos de experimentar a paz e a alegria que vem do Senhor. É importante lembrar que a Bíblia nos ensina a controlar nossa ira e a buscar a reconciliação e o perdão em nossos relacionamentos. Em Tiago 1:19 e 20, está escrito: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Entendido isso, meus irmãos, peça ajuda para o Espírito Santo para que ele o ajude a ter domínio do seu temperamento.
através da oração, da reflexão e do arrependimento. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode superar a ira e experimentar a transformação que vem do Espírito Santo para a sua vida. Falarei agora da gula ou glutonaria. A glutonaria também está entre os pecados condenados por Deus, que está relacionado ao excesso de desejo por comida e bebida, levando a uma busca desenfreada por prazeres sensoriais relacionados à alimentação. A glutonaria é um pecado de excesso que vai além da simples satisfação das necessidades básicas do corpo e se torna uma busca insaciável por prazeres gastronômicos. Um exemplo bíblico que ilustra as consequências da gula é a história de Esaú e Jacó em Gênesis 2, 5 e 29 ao 34. Esaú, movido pela glutonaria e pelo desejo imediato de satisfazer sua fome, vendeu seu direito de primogênitura a Jacó em troca de um prato de lentilhas. Esse ato impulsivo e egoísta de Esaú teve consequências graves para ele, pois ele perdeu a bênção de seu pai Isaque e viu seu irmão Jacó se tornar o herdeiro da promessa de Deus. As consequências da glutonaria vão além do aspecto físico e podem afetar a saúde, as relações interpessoais, a autoestima e a vida espiritual da pessoa. O excesso de comida e bebida pode levar a problemas de saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardíacas e outros distúrbios relacionados à alimentação. Além disso, a glutonaria pode levar a comportamentos egoístas, desrespeitosos e prejudiciais em relação aos outros, pois a busca desenfreada por prazeres alimentares pode levar a atitudes de ganância, avareza e falta de consideração pelos necessitados. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da gula e nos exorta a buscar o equilíbrio e a moderação em nossa alimentação. Em Provérbios 23, 20 e 21 está escrito: Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Além disso, Jesus nos ensina a buscar a satisfação espiritual em Deus, em vez de nos entregarmos aos prazeres passageiros e efêmeros deste mundo. Em Mateus 4 e 4, Jesus respondeu a Satanás, dizendo: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, busquemos a sabedoria e a orientação de Deus para lidar com a glutonaria e sermos moderados em nossa relação com a comida. Lembre-se, nós devemos comer para viver, não viver para comer e acabar morrendo. Através da disciplina, do autocontrole e da busca por uma vida equilibrada, podemos evitar as armadilhas da glutonaria e experimentar a plenitude e a alegria que vem de uma vida centrada em Deus. Peça ajuda ao Espírito Santo para ter domínio próprio. Vou falar do pecado da inveja ou cobiça. A inveja é um pecado que a Bíblia condena e que está relacionado ao desejo desordenado de possuir o que pertence a outra pessoa, seja em relação a bens materiais, habilidades, sucesso, reconhecimento ou qualquer outra coisa. A inveja surge quando uma pessoa não consegue lidar com a felicidade, sucesso ou prosperidade alheia e deseja ardentemente o que o outro possui, muitas vezes desejando que o outro perca aquilo que tem. A inveja é um pecado que tem consequências destrutivas, tanto para a pessoa que a pratica quanto para aqueles ao seu redor. A inveja pode levar a sentimentos de ressentimento, amargura, raiva, hostilidade e até mesmo ódio em relação à pessoa invejada. Além disso, a inveja pode gerar um clima de competição desleal, fofocas, intrigas e até mesmo ações prejudiciais para tentar diminuir ou destruir a pessoa invejada. Um exemplo bíblico que ilustra as consequências da inveja é a história de Caim e Abel em Gênesis 4, 3 a 8. Caim sentiu inveja do favor que Deus demonstrou por Abel ao aceitar sua oferta de sacrifício, enquanto rejeitava a oferta de Caim. A inveja levou Caim a matar seu próprio irmão Abel, demonstrando a gravidade e a violência que podem resultar desse sentimento pecaminoso. As consequências da inveja vão além do aspecto emocional e podem afetar a saúde mental, os relacionamentos entre as pessoas e a comunidade como um todo. A inveja pode gerar um ciclo de negatividade e destruição, minando a confiança, a solidariedade e a harmonia entre as pessoas. Além disso, a inveja pode impedir o crescimento espiritual e a realização pessoal, pois a pessoa invejosa está constantemente focada no que falta em sua vida,
em vez de valorizar o que já tem e desenvolver seus próprios dons e talentos, sendo grato a Deus. A Bíblia nos adverte sobre os perigos da inveja e nos exorta a cultivar virtudes como a gratidão, a generosidade, a humildade e o amor ao próximo. Em Provérbios 14:30 está escrito: "O coração sereno é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos." Além disso, as Escrituras nos ensinam a buscar contentamento em Deus e a confiar em sua providência, em vez de cobiçar o que pertence aos outros. Em Filipenses 4:11-13, o apóstolo Paulo escreve: "Não digo isto por causa de necessidade, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece." É importante buscar a cura para a inveja em Deus, através da oração, do arrependimento, do perdão e do cultivo de uma atitude de gratidão e generosidade em relação aos outros. Como diz a palavra de Deus, em tudo devemos agradecer, e Jesus nos mandou amarmos uns aos outros. Falarei agora do último pecado, que é a preguiça, então seguiremos para como vencer a carne. A preguiça é um pecado que está relacionado à negligência, à falta de diligência e ao descuido em relação às responsabilidades e tarefas que nos são confiadas, e é condenado por Deus. A preguiça se manifesta na falta de vontade de trabalhar, na falta de comprometimento e na busca por atalhos ou maneiras fáceis de evitar o esforço necessário para realizar as tarefas. A preguiça pode ter consequências graves em diversas áreas da vida, incluindo a espiritual, a emocional, a social, a profissional e a física. Em termos espirituais, a preguiça pode levar à negligência das práticas espirituais, como a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a comunhão com outros irmãos e no servir ao próximo. Isso pode resultar em um afastamento de Deus, em uma falta de crescimento espiritual e em uma perda de propósito e significado na vida. Em termos emocionais, a preguiça pode gerar sentimento de culpa, frustração, insatisfação e baixa autoestima, pois a pessoa sabe que está deixando de cumprir suas responsabilidades. Além disso, a preguiça pode resultar em um acúmulo de tarefas e situações de estresse e ansiedade. Socialmente, a preguiça pode afetar os relacionamentos interpessoais, pois a pessoa preguiçosa pode não cumprir com compromissos, não ajudar os outros e não contribuir de forma positiva para si mesma e a comunidade. Isso pode gerar ressentimento, desconfiança e distanciamento em relação aos outros. No âmbito profissional, a preguiça pode resultar em baixo desempenho, falta de progresso na carreira, perda de oportunidades e até mesmo na perda do emprego. A falta de comprometimento e de dedicação ao trabalho pode afetar a reputação e a credibilidade da pessoa no ambiente profissional. Fisicamente, a preguiça pode levar a um estilo de vida sedentário, falta de exercício físico e maus hábitos alimentares, o que pode resultar em problemas de saúde, como obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes e outros problemas relacionados à falta de atividade física. Um exemplo bíblico que ilustra as consequências da preguiça é a parábola dos 10 talentos em Mateus 25:14-30. Na parábola, um senhor entrega talentos a seus servos para que eles os façam render. 2 dos servos trabalham diligentemente e multiplicam os talentos que receberão, enquanto um terceiro servo, por preguiça, enterra o talento que recebeu e não o faz render. O senhor repreende o servo preguiçoso e o considera inútil, retirando o talento e dando ao outro servo. Portanto, é importante combater a preguiça através da disciplina, da organização, do planejamento, da motivação e do comprometimento em cumprir com as responsabilidades e tarefas que nos são confiadas. Agora, vamos finalmente aprender como vencer os desejos carnais ou como vencer a carne. Primeiro passo: ter consciência que não adianta tentar sozinho, então peça ajuda de quem pode te ajudar, o Espírito Santo. No primeiro passo, você precisa ter consciência de que sozinho não conseguirá vencer, e isso é uma realidade. Enquanto tentar sozinho, acabará uma hora ou outra fracassando. Então, você deve se render aos pés de Jesus e pedir ajuda a Ele. Peça para que o Espírito Santo te ajude.
Em seguida, você precisa se ajoelhar aos pés do Senhor e orar, pedindo perdão pelos pecados cometidos. Outro ponto importante é que você precisa estar verdadeiramente decidido e determinado a mudar para vencer os desejos da carne. A palavra de Deus diz em Josué 1:9: esforça-te e tem bom ânimo. Isso quer dizer que você tem que fazer a sua parte. Vou ler o versículo para você. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você não pode desanimar, pois o Senhor quer te ajudar. Segundo passo, você precisará ter uma mente renovada e transformada. No segundo passo, você vai precisar dar total liberdade para Deus transformar a sua mentalidade. Dentro de você, é como se existissem dois leões. Um é a carne e o outro é o espírito. Como vimos no início do vídeo, os dois estão em guerra, um contra o outro. A carne só deseja o que é errado, o que te leva à morte, à perdição e ao pecado. O espírito deseja o que é certo, o que é reto, o que é santo, o que é agradável a Deus, o que te leva à vida e à comunhão com Deus, o que te conduz à salvação. Desses dois, o que você alimentar mais irá vencer. Entendido isso, você precisa alimentar o espírito. E como você alimenta o espírito? Lendo a Bíblia. Se esforce para ler diariamente a Bíblia e meditar no que está escrito nela. Comece pelos evangelhos, as palavras e ensinamentos de Jesus irão te direcionar e fortalecer. Outra forma de alimentar o espírito é através da oração, do jejum e consagração. A entrega precisa ser total e diária. Então, o espírito estará no controle e centro da sua vida. Fazendo isso, você dará liberdade para que se cumpra o que está escrito em Romanos 12:2. Deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Haverá a transformação e renovação da sua mente. Você terá uma nova mentalidade. Foque nas coisas que vêm do alto, nas coisas que vêm de Deus todos os dias. Foque em estar em comunhão com Deus através da leitura bíblica, em renovar a sua mente através do conhecimento de Deus e se delicie com o alimento espiritual que o Pai colocou nas Escrituras e que te conduz ao céu. Colossenses 3:2 diz: que as coisas do alto ocupem os pensamentos de vocês e não as coisas daqui de baixo. A Bíblia nos exorta a trabalhar com diligência e excelência, como está escrito em Colossenses 3:23 e 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estais servindo. Pare um pouco e reflita, meu irmão, onde você passará a eternidade. Se você não aniquilar todos esses pecados e desejos carnais que te separam de Deus? Filipenses 4:8 e 9 diz: firmem seus pensamentos naquilo que é verdadeiro, nobre e direito. Pensem em coisas que sejam puras e agradáveis, e detenham-se nas coisas excelentes. Pensem em todas as coisas pelas quais vocês possam louvar a Deus. Continuem a pôr em prática tudo quanto aprenderam, receberam, ouviram de mim e me viram fazer, e o Deus de paz estará com vocês. Vejamos também Filipenses 4:6 e 7. Não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Lembre-se de que Daniel rejeitou os manjares do rei, e Deus o guardou e o protegeu. Daniel renunciou ao pecado, e você deve fazer o mesmo. Deus, que nos olha lá do céu, não desamparou Daniel. Se você assim fizer, ele também não irá te desamparar. José também passou por diversas tentações. Primeiro, com a mulher de Potifar, que o assediou. Depois, quando era governador do Egito, pois ele poderia ter se vingado dos seus irmãos, mas agiu com coração humilde e não se vingou. Daniel, José e outros personagens bíblicos sofreram humilhações, tentações e perseguições, mas não deram liberdade à carne, não pecaram. Por que eles não pecaram? Será que era porque eram bonzinhos, ou porque tinham algum privilégio, ou mesmo alguma espécie de superpoder? Não,
é porque eles olhavam para Deus e lançavam todas as suas ansiedades em Deus, como 1 Pedro 5,7 nos recomenda. Eles eram homens como nós, sujeitos às mesmas paixões, pecados e aflições que nós, e venceram porque não lutavam contra os desejos da carne sozinhos, mas se fortaleciam em Deus. Vou ler mais um versículo para você. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Romanos 6,12. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado e Jesus pode te libertar. Então, meu irmão, se você está sendo escravizado por sua carne, saiba que o sangue de Jesus tem poder para te purificar de todo o pecado. Mas quero te deixar um alerta. Se você já não tem mais temor e tem vivido uma vida de pecado, atrás de pecado, e perdeu o temor, você já se tornou transgressor. E o ato de pecar já não é mais como errar o alvo, e sim premeditado e uma prática deliberada. Lembre-se do que está escrito em Hebreus 10:29. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificaram? E o que aconteceu com quem insulta o Espírito de Deus, que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Não despreze o sacrifício de Jesus na cruz e não pise no sangue que foi derramado por Jesus. Então, tome muito cuidado mesmo. Deus é amor, mas também é justiça. Deus é um Deus zeloso e é fogo consumidor. A palavra nos diz que do Senhor é a vingança e ele pode se levantar e fazer justiça do sangue de Jesus contra você. Desperte enquanto há tempo. Com esse alerta em mente, vamos agora para o terceiro e último passo. Neste terceiro e último passo, você irá aprender que é possível viver realmente livre dos desejos desenfreados da carne. Para viver livre dos desejos da carne, você tem que compreender e pôr em prática o que está em Gálatas 5:1. Cristo nos libertou para que sejamos realmente livres. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Você precisa ser firme em sua decisão de obedecer a Cristo, assim como também está escrito em 1 Coríntios 15:58, sejam firmes e constantes. Também, coloque em prática Gálatas 5:16, vou ler para você. Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês, e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Ande com o Espírito Santo e deixe que ele te guie. Quero ler para vocês mais alguns textos bíblicos para complementar. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne para viver segundo a carne, porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8:1, 2, 4, 5, 11, 12, 13 e 14. Ande no Espírito, meu irmão, e você não cederá à carne. Assim como Paulo em Efésios 4:1 nos falou para sermos imitadores de Deus, como filhos amados, eu falo para você, seja imitador da palavra de Deus, como um manual que te conduz à vida eterna. Nos momentos em que você for tentado, meu irmão, clame pelo sangue de Jesus. Todos os dias, ao acordar, seja grato ao Senhor e peça ao Espírito Santo que o ajude a crucificar a sua carne e as paixões e concupiscências carnais. Quando for tentado, peça ao Espírito Santo que o ajude a não cair na tentação. Lembre-se de que não vem tentação acima do que você pode suportar. 1 Coríntios 10:13. Então é possível escapar de qualquer tentação que venha sobre você. Deus não é injusto e jamais deixaria que uma tentação esteja acima do que você pode suportar e vencer.
O pecado não é vitamina para a carne, então fique firme em Jesus. Agora, é com você, meu irmão. Coloque todos esses passos em prática. Tenho certeza de que, se você colocar em prática esses passos, a mudança será completa em sua vida. Tenha fé e faça a sua parte. Você vai conseguir vencer definitivamente este mal. Deus já está te abençoando, meu irmão. Obrigado por assistir a este vídeo. Tenho certeza de que, se você assistiu até aqui, você está caminhando para a vitória na sua vida. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, comente o que achou e escreva aí nos comentários se você quer que eu traga mais vídeos como esse. Também compartilhe com alguém que goste desse tipo de conteúdo. Se você deseja ter maior intimidade com Deus, deixei o link do meu e-book na descrição. Ele vai te ajudar a ser mais íntimo do Pai, aumentando seu nível de intimidade com Deus, consequentemente facilitará você vencer a carne. Tenho certeza que, depois de você ler este livro digital, você não será a mesma pessoa. Seu nível de intimidade com Deus será muito mais profundo. O livro é específico para te auxiliar a ter intimidade profunda com Deus e vai mudar definitivamente a sua vida espiritual. Por um valor simbólico, você pode adquiri-lo no link que deixei na descrição. Clique no link e seja abençoado. Estarei orando por sua vida. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Você crê? Digita um amém aí.